Olá, hoje é dia 29 de agosto de 2016 e você está ouvindo a 105ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Primeiramente, fora Temer, meu caro cabeça. Primeiramente, fora Temer, em segundo, Aécio, e daqui de São Paulo eu sou o Felipe Meyen. E aí, Caio? Eu sou um cidadão de um Brasil que está vivendo um dos piores dias da sua história democrática, cabeça. Eu nem sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Eu tô desolado, cara. Hoje tem sido foda, viu? Eu tava discutindo, isso me rendeu algumas discussões no começo da manhã, quando eu falei que eu tava triste. Argumentaram que era um teatro, até o momento que também falaram, realmente é pra ficar triste. E é pra ficar triste mesmo. É, cara, é pra ficar muito triste. Essa discussão do teatro eu tive na semana passada. O que eu tô vendo hoje é um negócio que é muito... Ai, que ruim, né, cara? É uma coisa que a gente vai ter que contar pros nossos filhos e netos que, de certa forma, nós fomos responsáveis por colocar aqueles deputados e senadores que fizeram essa coisa, né, cara? Que coisa, que coisa. Que foda, né? Cara, não há outra palavra. Vamos indo. Enquanto está acontecendo, né, cara? A gente tá gravando agora às 8h30 da noite dessa segunda-feira, dia 29 de agosto. Está acontecendo a sessão no Senado, né? A sessão está acontecendo ao mesmo passo que a polícia aqui em São Paulo abre fogo, embora não literal, contra os que estão no ato fora Temer lá na Paulista. Eu passei no começo lá, tinha muita gente e tava também o choque chegando. E aí não demorou muito até o choque resolver fazer o que sabe fazer de pior, né? Enfim, né, cabeça? Vamos lembrar já faz um ano, cabeça, que a gente gravou a edição de número 60 do Ainda Sem Nome, quando relatamos um assunto um tanto quanto mais leve, a final do MasterChef. Se você olhar aí, amigo ouvinte, amiga ouvinte, nos arquivos do nosso Ainda Sem Nome, você vai ver que na edição de número 60 nós mencionávamos o furor proporcionado pela final do MasterChef no Twitter brasileiro. Esse ano o MasterChef já acabou de novo, já faz um ano aquilo, hein, cabeça? Cara, faz um ano e o problema é que depois eles emendaram o MasterChef Kids, né? E logo depois já emendaram a edição nova do MasterChef, então a gente ficou meio na ressaca de MasterChef. Mas eu lembro que na edição 60 a gente comentou o furor e como que foi divertido acompanhar o programa, especialmente usando o Twitter como segunda tela, ou primeira, né? Dependendo. Pois é, e confesso que eu não acompanhei esta edição e também não acompanhei muito menos a final da competição. Há quem diga também, cabeça, depois da nossa última edição, e aí já dando um feedback, agradecendo o Eduardo Elias pelo comentário feito lá no YouTube, há quem que houvesse comentado comigo que parece que ficou meio claro que eu não sou um acompanhador de televisão na edição passada, quando eu falei das Olimpíadas e do que eu estava assistindo das Olimpíadas. Ficou tão na cara assim, cabeça? Cara, ficou, digamos que de maneira sutil. Ah, então tá. Pois é, cabeça. Há de se perceber, então, que eu não sou o maior fã da programação televisiva aberta. E isso me poupou hoje do sofrimento de ter visto, eu só vi relatos no Cara Livro, de que enquanto a nossa presidenta estava discursando no Senado, a queridíssima Rede Golpe de televisão mostrava às pessoas instruções para cozinhar um ovo. Cara, eu tava vendo hoje de manhã, eu cheguei no trabalho, saí para trabalhar, já tava com o rádio ligado, esperando o pronunciamento, né, o discurso, a defesa da presidente é o nome, é o termo correto. E aí, quando deu tempo de eu chegar na agência, ligar a televisão, e aí ela começou a falar. O mais impressionante é que acabou a defesa dela, e aí começa o que a gente está vendo até agora, que são os senadores perguntando para ela, que é a parte super relevante da defesa, e a Globo cortou no momento. No primeiro momento disso, e acho que desde então não vimos nada na programação.
Pois é, cara, é complexa, hein, essa situação. Acho que a gente precisa mesmo de dar suporte a entidades como o Observatório da Imprensa, como a gente falou no passado, e como a gente precisa de um pouco mais de independência. E ainda bem que nós temos, nesse momento da nossa internet, o nascimento e o amadurecimento de tantas frentes de comunicação, vamos dizer, não de massa, ou como diria, ou como diz, né, o André Lemos, pós-massiva. Mas nesse caso, cara, eu acho que, independente disso, eu acho que foi um desserviço, sabe? Porque é parte do processo e, em tese, a gente tá vendo a defesa da presidenta em cima no Senado, ela é de pessoas mais qualificadas do que a gente viu na Câmara, na Câmara dos Deputados durante a votação do impeachment, sabe? Então, assim, é uma etapa mais avançada, mais relevante do processo, talvez é a última etapa do processo, que tem implicações diretas e, tipo, isso é um desserviço total e completo. Não fazer a transmissão disso, né? Pois é. Então, assim, eu não acho que é nenhuma... Claro, tem que ter uma isenção político-partidária, que, embora isso seja impossível, mas também enfim, teria que ter, pelo menos, respeito ao processo inteiro e ter mostrado isso em cima de... em detrimento a bem-estar, a Ana Maria Braga, encontro com Fátima Bernardes. Pois é. Porque se parou no domingo, que o Faustão, que traz muito mais dinheiro do que todos esses programas, talvez não tanto com a Ana Maria Braga, mas enfim, traz mais dinheiro, e eles pararam a transmissão para mostrar o impeachment, ou a votação na Câmara, enfim, deveria ter pelo menos mostrado hoje, na segunda-feira, a defesa da presidenta e a sabatina do Senado. Mas nós somos muito inocentes de acharmos que a Rede Globo vai deixar uma figura do Partido dos Trabalhadores falar por mais do que o tempo obrigatório na sua programação, né, cabeça? E me ocorreu neste domingo que o Faustão me parece ser a pessoa com o maior salário da emissora, cabeça. Isso eu fiquei sabendo no meio dessa semana atribulada que foi, né? Em que nós tivemos as estreias do programa do Porchat e do Adnet. Foi nessa semana ou na anterior? Agora eu já não me lembro mais, mas eu tentando assistir, né, cabeça? Você assistiu? Não, eu não assisti nenhum dos dois. E parece que a gente não perdeu muito, né? O programa do Adnet, que estava cheio de esperança, parece que foi... O primeiro episódio deixou a desejar. Olha, cabeça, eu assisti os dois. O do Fábio Porchat eu assisti um pedaço ao vivo, eu não me lembro mais, e outro pedaço no YouTube, que eles disponibilizaram completo. Eu achei muito bacana a iniciativa. E o do Adnet, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu assisti utilizando o aplicativo do Globoplay, que melhorou muito. Ele melhorou da categoria lixo extremo para uma coisa palatável. Tá interessante. Mas o programa, cara, realmente deixou muito a desejar, sabe? Eu acho que o triunfo aí foi o do Danilo Gentili, que quem poderia mais diretamente ameaçá-lo, que era o Adnet, poxa, cara. Mas o programa do Porchat não é ruim, cara. O programa do Porchat não é ruim. Eu não sei como é que ele vai... Eu não vi nenhum depois do primeiro, mas como é que vai ser aquela situação de ele carregar um programa naquele 220 que ele anda, cara. E aquilo é um negócio complicado. Mas imagino que vai ser divertido. Aquilo é difícil demais, né? Não é ruim não, cara. Eu acho que qualquer um dos dois é melhor do que o Danilo Gentili. Mas o Adnet não... até uma melancia com microfone é melhor do que o Gentili, cara. Exatamente, até sei lá, um HD falhando é melhor que o Danilo Gentili. Total, exatamente. Com o Windows 7 instalado. É isso aí. Pois é, cabeça. Então, durante essa semana aí que o Adnet entrevistou o Galvão Bueno e me informaram que o Galvão Bueno é tipo o segundo ou terceiro salário da emissora. O primeiro é o do Fausto Silva. É possível, pela quantidade... Porque se você pensar, a quantidade de patrocínio que o Faustão leva pra Globo, né, o programa dele é cheio de espaço para merchan. Faz sentido isso. Pois é.
Mas enfim, né, cara, vamos deixar a mídia do século passado no século passado e vamos falar de comunicação digital, que é um negócio muito mais legal. Eu comecei esse ensejo falando da final do MasterChef para apenas cutucarmos o assunto, que foi um assunto bem interessante, né, cabeça? O do crowdfunding para palestras da fórmula do lançamento. Na verdade, foi um crowdfunding para o lançamento de uma hamburgueria, Não, né? mas na hora que cancelaram a hamburgueria, falaram que o crowdfunding era para experiências e coisas outras. A galera não caiu naquele papo furado da Belpass, e ainda bem. Cara, e aí tem uma coisa que é o mais bizarro, porque assim, aquele esquema, aquela campanha toda, ela é mal feita. Primeiro que a gente viu que na terça-feira o cara ganha R$150 mil no MasterChef. Aham. Um carro, mil reais em vale compras e a porcaria toda. Aham. Depois eles vão querer levantar 200 mil para abrir uma hamburgueria. E aí cabe até um negócio, assim, não que a gente tenha que ser fiscal de crowdfunding, sabe? Aham. E nada errado você ter dinheiro e fazer uma rodada de investimento para captar mais dinheiro. Só que o negócio ficou muito mal feito. Você não conseguia comprar a ideia, o vídeo era um merchan total e completo, sem nenhuma emoção, e só reforçou o estereótipo que a Belpass tem, né? Então, é óbvio que ia dar errado. Lembrando a você, amiga ouvinte do nosso Ainda Sem Nome, que na edição de número 81 deste podcast, em fevereiro, desse ano, nós comentamos sobre o empreendedorismo de palco e, enfim, e como que atitudes como essa da Belpass, elas só fazem mal, né, cara? Elas só fazem mal. E agora, foi de novo, ela tá sendo... tá tendo a vida pregressa devassada, né? Estão fazendo uma verdadeira devassa na vida dela, e hoje surgiu um link dizendo que ela não é isso tudo que ela diz ser. Ah, é? Exato. Poxa, aquela história do MIT, aquilo lá não confere com a verdade? É possível que não. A gente vai pôr nas notas do episódio um link que está no Medium, escrito pelo Easy Nobre, dizendo que um post longo, dizendo porque a menina do Vale não vale tanto assim. Mas vamos tocar o barco. Eu quero ler esse texto depois, cabeça. Poste nas notas desse episódio e vamos falar de coisa... Não sei se é coisa boa, né, cabeça? Vamos falar das planilhas, o assunto da semana passada. A gente tá com uma série de assuntos na fila, dentre eles a divisão do nosso planeta em países e como que isso se reflete no software de GPS, etc. Que isso é um assunto bem interessante que nos foi sugerido e nós vamos tratar num momento oportuno, porque nós já estamos com muitos minutos de gravação e ainda nem entramos na pauta, né, cabeça? Exato. Mas a nossa pauta começa oficialmente com as duas planilhas. A planilha inicial, que foi a planilha das agências de publicidade, aquela planilha Como é Trabalhar e a planilha que veio na sequência, a planilha das redações dos jornais, que o Felipe Cruz gentilmente nos forneceu o link no nosso super grupo do Telegram. Se você é uma pessoa sagaz, inteligente e bacana, que eu sei que você é, porque você está escutando Ainda Sem Nome, você deve, neste momento, pode minimizar o seu aplicativo de podcast aí e baixar o Telegram. Quando você se cadastrar lá no Telegram, criar sua continha, pode apagar o WhatsApp para parar de fornecer dado por Facebook e faz favor de entrar no nosso super grupo para você conversar com pessoas fabulosas como o Felipe Cruz, que nos enviou a ligação hipertextual desta planilha das redações dos jornais, né, cabeça? Essas planilhas, Caio, elas... Primeiro, tem que elogiar o nosso super grupo do Telegram, que tá brilhando, né? E é uma das formas de você entrar em contato com a gente, assim como os nossos sites e redes sociais, a gente fala deles em breve. Exatamente. Intensa troca de stickers. Intensa troca de stickers, exatamente. O Telegram por si já vale pela troca de stickers. Isso aí. Mas eu continuo com o WhatsApp porque, enfim, agora a gente faz gestão de projeto por WhatsApp. Ah, é? Mas isso também é outra pauta. Mas, falando do que interessa, essas planilhas levantaram um medinho dentro das agências e redações, né? Pois é. Porque as pessoas falaram as verdades
Algumas claramente nem falaram tantas verdades assim, mas muita gente ficou preocupada. Pois é, cabeça. Isso é um negócio que mostra muito como são os mercados de comunicação, o mercado publicitário, o mercado de trabalho, né, publicitário, e o mercado de trabalho do jornalista de redação de jornal. Tem muito caso de assédio, muita denúncia de assédio, tanto moral quanto sexual, muita denúncia de abuso de poder e nas relações, muita denúncia de desrespeito às leis trabalhistas, algo que a gente já conhecia, né? Na época em que eu estudava, era comum você ter ofertas de estágio sem remuneração. E se você fosse um bom menino dentro da agência, você tinha a chance de, depois de formado, de ser contratado por aquele salário que é uma pizza às 3 da manhã, mais um salário mínimo. A coisa permanece dessa forma, né, cabeça? Aí eu não sei se isso deveria ser característica do mercado. Eu não sei, é difícil dizer assim, isso é uma característica do mercado, é assim que as coisas funcionam e tal. Por um lado, é claro que a gente sabe que o mercado... ele foi construído todo assim, especialmente o de agência. Uhum. Como é um ambiente mais tranquilo, mais liberal, as pessoas chegam na hora que elas querem, as pessoas trabalham nos melhores horários que elas querem, e isso até poderia ser visto como um grande avanço. Assim, eu defendo, por exemplo, que você não precisa nem de estar no mesmo ambiente para poder trabalhar. O trabalho remoto é tipo uma realidade, etc. Uhum. O problema é que tem uma hora que isso mistura um pouco de ego, que é uma das grandes reclamações que você vê nessa planilha de agências. Uhum. E tem essa questão clara de assédio moral e de praticamente obrigar o cara a morar dentro da agência para poder entregar as coisas em troca de, às vezes, reconhecimento, sabe? Pois é. Tem um negócio que, assim, aquele ambiente retratado por Mad Men, parece que ele perdura até hoje, 60 anos depois. De que é muito legal você estar lá e tal, mas paga pouco, você sai 3 horas da manhã, mas foda-se. O importante é que você está fazendo a peça que vai ganhar Cannes em algum momento. A gente sabe que isso não vai acontecer na maioria das vezes, a gente sabe que... Na maioria das vezes é o funcionário que leva o Cannes. Exatamente. Trocadilho digno de Fausto Silva. Nossa senhora, e esse foi maravilhoso. Mas, cabeça, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que uma das coisas que sucedeu a divulgação dessa planilha das agências foi a postagem, uma dona de agência, eu acho tão engraçado isso, a dona da agência de publicidade agora se intitula CEO, da CEO da agência, dizendo que os colaboradores devem motivar o seu chefe, né? Que é tão deles a responsabilidade de motivar o chefe, quanto é do chefe a responsabilidade de motivar os colaboradores. É um texto de 8 parágrafos que não fala absolutamente nada de relevante, coitada. Eu cheguei a cogitar que era uma trollada do Meio Mensagem para cima dessa moça, porque o texto dela não fala absolutamente nada. Eu acho que tadinha. E na planilha eu acompanhei muita gente falando, ela falou aquilo no Meio Mensagem, mas desde que a planilha foi liberada, ou vazada, ou foi divulgada, ela não aparece aqui na agência para conversar com a moçada. E tem muita gente da agência dela falando na planilha e tal, né? Então, cabeça, isso aí me lembrou recentemente não no mesmo teor e na mesma linguagem, mas é no mesmo tipo de reclamação, que é uma carta de uma das proprietárias da agência Lápis Raro, aqui de Belo Horizonte, reclamando das contas e dos profissionais indo para São Paulo. E lamentando, né, que os profissionais e as contas estavam indo para São Paulo. Tanto naquela ocasião quanto nessa ocasião agora, uma coisa que me vem à cabeça é algo que eu falo muito em sala de aula com os meus alunos. Os publicitários não se levam a sério, cara.
E é por isso que as coisas acontecem desse jeito. O ambiente das agências é esse ambiente normalmente, é claro que devem existir exceções, mas normalmente é um ambiente ruim, é um ambiente muito baseado no ego, na disputa de egos e em relações de trabalho que não são respeitadas, os funcionários não são tratados de maneira igual, são processos muito dúbios. E não é raro também a gente ver agência, eu vi alguns relatos na planilha de agências que são criadas por meninos ricos que conduzem o trabalho de um jeito muito nas coxas e que são autoritários e que são machistinhas, reizinhos, e isso é um negócio, poxa, ao que me indica aqui pela leitura da planilha, que é um negócio meio corrente. Tentando concatenar as duas coisas, eu primeiro sobre a questão da evasão para São Paulo. Isso deve acontecer aqui também, sabe? Assim, não é a falta de seriedade dentro do mercado deve acontecer do mesmo jeito. Talvez numa escala menor, talvez com mais dinheiro rolando. Sim. Mas isso não impede, tanto é que tem milhões de agências citadas nessa lista. O que é foda é porque talvez Belo Horizonte não tenha tantos clientes bons que vão pagar. Se você pensar numa relação honesta das coisas, você vai ter mais dinheiro entrando, você pode remunerar melhor seus empregados. O problema é que Belo Horizonte não deve ter tanto cliente que paga bem assim. E aí você não vai conseguir pagar bem e naturalmente os caras melhores vão querer ou vão começar a prestar serviço para fora ou vão vir para cá. Né? Isso é um negócio que sempre acontece. Motivar seu chefe e isso fazer o ambiente de trabalho melhor, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, sabe? É lógico, velho. É lógico. Você já trabalhou com gente que é naturalmente chata, que é desmotivada, que reclama de tudo, etc e tal. Mesmo em empresas que são mães. Eu já tive experiência que, nada faltava e a pessoa reclamava. Mas isso não significa que para a empresa ir bem, você tem que sempre motivar seu chefe. Sim. Eu acho que, inclusive, é o contrário, sacou? Essa questão de motivação, na verdade, ela se traduz muito mais em coisas que são teoricamente caretas, mas que fazem super sentido. Se os processos são claros, e processo não significa que isso é burocracia ou não, se tem plano de carreira ou não, e também o plano de carreira não precisa ser naturalmente burocrático, você pode dizer que se você fazer isso, isso e isso, você vai progredir dentro daquela empresa ou não. Isso serve para uma agência, isso serve para uma montadora, isso serve para qualquer coisa. Se o ambiente é bom, etc e tal. Isso tudo que faz a motivação. E para o funcionário, o cara que chegou agora, naturalmente se o chefe dele inspira ele de alguma forma. Nem que inspira a ter os desejos mais primitivos, já diria Bob Jefferson no processo mensalão. Agora, eu acho que é muito mais numa gestão vertical, isso é muito mais da empresa e do chefe do que propriamente do empregado. Numa gestão horizontal, aí a conversa é outra. Aí a gente está falando de outra coisa. Entendi. Porque aí você naturalmente vai ter que ter um balanço maior entre motivações e aspirações. Pois é, cabeça. Eu vejo uma espécie de consequência e gostaria da colaboração sua e dos nossos ouvintes nessa minha elucubração de agora. Uma coisa que me fica à mostra nessa planilha, tanto a dos jornais quanto a das agências de publicidade, é a de que esses negócios, eles estão... eu não diria com os dias contados, mas eles estão prestes a sofrer grande impacto global. Em todo o seu negócio. Quando eu falo global, não a nível mundial, mas em toda a totalidade da sua atuação. Que é o seguinte, a gente tende a ver agora, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que é em São Paulo, estruturas menores com pessoas que têm participação maior e voz mais ativa nas decisões, nos prestadores de serviço. Então, ou seja, ao invés de você ter uma agência enorme com um monte de funcionário que ganham pouco e que são insatisfeitos, você vai ter uma estrutura menor, um grupo menor de funcionários ou de parceiros que prestam um serviço conjunto e, portanto, são capazes de proporcionar um ambiente ou uma relação um pouco mais, no mínimo, honesta um com o outro.
E eu vejo que isso também pode acontecer com a emergência de novos veículos de informação, não necessariamente presos ao formato da mídia de massa. Então, também com estruturas menores e se viabilizando, se a Belpass não estragou tudo, né, pelo crowdfunding como uma das possibilidades de financiamento dessas plataformas de notícia. Que você acha disso, Cabeça? Você acha que é um caminho viável? Eu entendo que para muito cliente, eu falo isso baseado nessa minha fala de agora, Cabeça. Para muito cliente que é pequeno e chega a médio, um budget publicitário de agências tradicionais ou com estruturas tradicionais, as coisas não são compatíveis, né? A verba do cliente não é compatível com os custos da agência e por isso as relações não se estabelecem. Agora, quando a estrutura do prestador de serviço fica menor, fica mais enxuta, talvez isso viabilize, ou seja, há um mercado muito grande de pequenos e médios empreendedores que precisam de serviço de comunicação, não dão conta de pagar a agência e que vão acabar contratando pequenos grupos de profissionais. Você acha que isso é viagem da minha cabeça ou é o... Cara, eu acho que em tese, Caio, essas estruturas menores, você pode fazer estruturas menores e isso serve tanto, é o que você falou, serve para agência, isso serve para uma empresa de TI, isso pode servir para uma redação. Você pode fazer estrutura menor, com gente mais qualificada, operando de maneira mais enxuta, naturalmente, e cobrando preço mais competitivo, sem lenhar quem está envolvido no processo, né? Então, assim, o problema é que, eventualmente, eu vejo hoje, assim, muito cliente que ainda acha que grandes estruturas físicas são sinônimo de solidez ou de expertise, etc e tal. Então, assim, eu acho que parte também de uma mudança no conceito e na cabeça de quem contrata. Ah, tá. Do cliente, né? Não de quem do cliente. Do cliente. Isso é igual, por exemplo, uma analogia um pouco fora, mas que eu acho que faz sentido. Quando a gente estava orçando fotógrafo de casamento, em 2013, eu estava conversando com um cara que a gente contratou, e aí a gente falando de câmeras menores, mais compactas. Hoje você vê Sonys e Fujis que são super compactas e não deixam nada a dever para Canons e Nikons. E aí o cara falou assim, o problema, eu também acho, eu ia adorar minha coluna, ia achar o máximo, ia carregar menos peso, mas o cliente ainda acha que a câmera grande é sinônimo de qualidade. Então às vezes você fala assim, eu tenho estrutura pequena, que eu faço o que eu preciso, e aí se for o caso eu contrato um freela, eu terceirizo de qualquer outra forma, mas aí não é grande, aí o cara vai me deixar para trás, entendeu? E eventualmente eu acho que isso é uma discussão também que a gente teve quando eu estava na WorldSkills no processo de contratar a agência, que naturalmente não acabou acontecendo desse jeito por outros motivos, mas a gente estava na dúvida assim, vamos pegar uma agência grande e ser mais um cliente dentro dela, ou vamos pegar uma média que a gente vai ser o cliente. Então isso eu acho que é outra coisa que quando você está contratando você pode pensar, você quer ter um pouco mais de... Porque agência grande, gigante, vai entrar a não ser que você traga muito dinheiro para casa, você vai ser só mais um, entendeu? Certo. Então eu fico pensando, às vezes estruturas menores te possibilitam fazer entregas melhores. Por um preço mais competitivo para todo mundo. Exato, eu acho que isso tem muito a ver, né, cara? Eu acho que é um caminho. Pois é. E isso reverbera também nas estratégias e nas ações de comunicação digital das empresas, né, cara? Porque aí você... lógico que quando a gente fala de estruturas menores, eu não estou falando de trabalho mambembe, trabalho mal feito. Eu estou falando literalmente de estruturas menores. É assim, ao invés de você ter que ter aquela mega sede linda, maravilhosa, num andar alto de um prédio chique e tal, você pode ter muito bem um atendimento com muita atenção por um grupo pequeno de profissionais, e enfim. E a gente vê isso o tempo todo, né, Cabeça? Eu acho que é bem possível. Às vezes os profissionais nem estando na sua cidade, o que também é muito bacana, como você já mencionou. Pois é, então assim, é óbvio que também a questão do trabalho remoto, ela denota uma outra coisa, que é você repensar, por exemplo, a quantidade de reuniões que você precisa de ter. Se todas as reuniões precisam ser presenciais, é lógico que eu sinto falta, por exemplo, já desenvolvendo projetos remotos, que às vezes você sente a necessidade de estar cara a cara com o cliente ou com o fornecedor para explicar no detalhe o que está acontecendo.
Mas aí, numa perspectiva mais otimista, isso favorece você fazer briefings melhores, reuniões de briefings melhores e dar feedbacks mais completos. Para minimizar o problema da distância. Cara, e é uma coisa, né, bicho? Para tudo, a gente consegue uma saída que pode ser bastante criativa e bastante interessante. Eu acho que além desse viés da gente entender que há uma saída legal para quem trabalha com comunicação digital de explorar um mercado que essas agências grandes às vezes não estão conseguindo explorar. Isso eu acho que é bastante positivo. E uma coisa que eu gostei muito da divulgação dessas planilhas, que foi justamente a divulgação das planilhas. Nós não saberíamos desses depoimentos se não fossem as mídias sociais. Então, eu acho que tem um valor nisso apenas já, né? Há um valor declarado nesse processo todo só na divulgação e na existência desses espaços. Aí pode ter, é claro, vai ter gente postando coisa falsa? É provável. Vai ter gente postando coisa só para inflar o ego do outro? Claro também, mas é legal que exista esse espaço para que vez por outra você veja alguma coisa que seja bastante interessante. E nós vamos deixar nos links desta postagem, pessoal, você que está nos ouvindo, eu gostaria muito de ouvir também e de ler a sua opinião e a sua consideração sobre esse assunto lá no aindasemno.me, local este onde você também vai encontrar o link para uma matéria especial que relata essa planilha que rolou, que andou circulando aí há algum tempo nas mídias sociais já. Então eu gostaria muito de saber disso de você que nos acompanha também lá no nosso super grupo do Telegram, lá no nosso Facebook, no YouTube, no Twitter e onde mais você quiser entrar em contato com o Ainda Sem Nome na Cabeça. Exatamente. E você, quando ver o Ainda Sem Nome pipocando, por exemplo, no iTunes, Stitcher ou no Podflix, que a gente está agora, né, cara? Exatamente, muito bacana a ferramenta para você descobrir novos podcasts que podem ser bem interessantes, é você acessar lá o podflix.com.br. Exatamente, aí você pode também deixar o seu review e fazer a palavra desse nome chegar a mais pessoas. É isso aí. É isso aí, a gente se vê na próxima então, né, Caio? Na próxima, Cabeça. Confesso que foi um exercício grande e árduo manter aqui pelo menos 40% do alto astral, dado o acontecimento do dia de hoje. Mas tem dias que vão ser assim mesmo, Caio. A gente tem que manter a luta sempre. Valeu! Eu não consigo nem terminar, Cabeça. Um abraço pra você, uma boa semana. Mais. Fora Temer. Fora Temer.